Linguagens de programação. Cara, aí você me pergunta, beleza, eu como programador, eu tenho que me comunicar com o computador. Mas como que eu faço isso? Com as linguagens de programação. E é a mesma coisa quando você tenta abstrair para o mundo real. Imagina que você está viajando, você vai para os Estados Unidos e aí você precisa se comunicar com um gringo. Você vai usar a linguagem dele, a linguagem que ele conhece. Ou vice-versa, né? O gringo está vindo para cá para o Brasil, ele vai conversar com a gente que fala português. Ele precisa falar a nossa linguagem para se comunicar com a gente. Então, quando a gente quer conversar com o computador, a gente precisa falar a linguagem dele. E aí existem várias linguagens, como existem também na nossa vida real. É, e o computador, ele só entende se existe passagem de energia ou não. Então ele só entende se tá piscando ali um pisca-alerta dentro do computador. É isso que ele entende. E a gente traduz isso em código. Aqui tem a Mônica. Bom, a gente precisa então entender o básico ali, a lógica. A gente precisa saber o mínimo para poder conversar com o computador e falar: pô, computador, eu quero que você some um mais um e depois faça a média de não sei o que. Eu quero conversar com o computador para. Eu quero instruir ele, certo? A gente precisa saber o básico para poder fazer os nossos códigos. E como todo idioma, toda linguagem, cada uma tem sua diferença, sua peculiaridade. E as linguagens elas podem ser classificadas quanto ao seu nível. Mas o que isso significa? Uma linguagem de baixo nível, ela é uma linguagem que está mais próxima do computador. Ela, teoricamente, é mais difícil do ser humano compreender, porque ela vai ser, digamos que as palavras vão ser um pouco mais difíceis, não vai ser tão próxima da linguagem humana. Então, para o computador vai ser bem mais fácil dela interpretar, porque vai estar mais próximo ali do computador. Alguns exemplos são a linguagem C, que é muito conhecida, porque é uma das primeiras, né? E Assembly. Agora, de alto nível, como o contrário de baixo, ela seria mais próxima da nossa linguagem. Então, as funções, as palavras reservadas ali são mais fáceis da gente compreender. Exemplos são Python, Java e JavaScript. E chegamos no algoritmo. O que seria um algoritmo, então? A definição, o conceito de algoritmo. Seria você instruir o computador a fazer alguma coisa, seguindo um passo a passo, um algoritmo. O algoritmo, então, seria esse passo a passo para você guiar o computador na execução das tarefas. Então, a gente tem que saber instruir bem, fazer um passo a passo bem detalhado do que eu quero fazer. Então, vamos supor, eu quero que o computador ele calcule 2 mais 2. Eu tenho que falar: computador, pega o 2, usa o mais, e pega o outro 2 e faz aí a conta. Tipo, algo bem assim, ensinando, como se você estivesse ensinando uma criança mesmo. Mas nem sempre vai ser só com matemática. Você pode aí também falar alguma coisa do seu cotidiano, como nesse exemplo aqui. Um exemplo de algoritmo dos seres humanos. A gente acorda, depois toma banho, depois se veste, toma café, tira o carro da garagem e vai ao trabalho. Isso pode ser o cotidiano do seu pai, da sua mãe, ou o seu também. Ou pode mudar um pouco. Às vezes você acorda, vai escovar o dente, aí depois você vai tomar banho. Então, os algoritmos eles podem ter as suas diferenças aí, mas o objetivo também é o mesmo. Você pode detalhar mais ou detalhar menos, mas o objetivo é sempre o mesmo. E aí fica a pergunta: como seria o seu algoritmo, né? Fluxogramas. O fluxograma ele seria uma parte mais visual desse nosso algoritmo. Então, vamos supor, nesse aqui do acordar, nesse exemplo do cotidiano,
Vamos supor que essa forma azul seria o acordar. E aí ele faz aqui todo o nosso fluxograma, nosso algoritmo em forma de fluxograma. Ele tem esses símbolos padronizados, cada um significa uma coisa. Tem as setas aí para você identificar qual que é o fluxo, por isso que é o nome fluxograma. E ele sempre segue uma sequência lógica, né? E ele vai auxiliar a gente durante o curso, mas para vocês terem uma visualização dos nossos códigos. Então vamos supor que eu quero fazer um código X. A gente vai ter o exemplo em fluxograma só para saber como que o código vai fluir. Esses serão os símbolos que a gente vai usar e o significado de cada um. Quando a gente tiver essa forma, ele vai representar o início de um fluxo e o fim também. Tem o processamento, quando ele estiver processando um dado ou criando um dado. Um conector, esse conector ele vai servir caso a gente tenha o fluxograma aqui de um lado, aí acabou o espaço, aí a gente vai ter um conector lá do outro lado para dar continuidade no nosso fluxo. Decisão, aqui a gente vai explicar futuramente, vai vir mais conteúdo das nossas aulas. Entrada ou saída, aqui seria entrada de dados ou saída de dados. E as setas, que vai ser a indicação de onde o fluxo está indo. Certo? E aqui a gente tem aquele exemplo do algoritmo em fluxograma. Então olha aí como que ele ficaria. Temos o início, aí a gente acorda, toma banho, se veste, aí tem um conector aqui para o outro lado, toma café, pega o carro, vai ao trabalho e finaliza. Acredito que assim fique mais fácil de poder entender um pouco como que vai funcionar os nossos códigos. Então, se a gente falasse para o computador acordar e ir para o trabalho, a gente teria essa visualização aqui para poder ficar mais fácil de entender.